Vamos falar sobre Venezuela, porque depois de relações interrompidas com o governo brasileiro, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi recebido com honras de Estado pelo presidente Lula. A Luciana Vedolin tem mais informações, até para saber quais acordos já foram anunciados pelos dois países, porque a discussão é, do ponto de vista ideológico, isso era até previsível que ocorresse, embora chame atenção, porque nós estamos falando de um país democrático, que é o Brasil, lidando com uma ditadura. Isso também é muito claro. Por mais que você tenha tido releituras sobre isso durante a eleição, mas enfim, esse é um fato. A questão é, do ponto de vista prático, qual é o interesse do Brasil? Quanto interessa para o Brasil se reaproximar da Venezuela? Luciana, bem-vinda novamente. É isso mesmo, Piotr. Boa tarde para você de novo. O Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, chegou logo cedo aqui no Palácio do Planalto, participou de uma longa reunião com o presidente Lula, que classificou esse encontro aqui como histórico, a retomada das boas relações com a Venezuela, uma vez que na administração passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha reconhecido o governo de Juan Guaidó, que se autodeclarou presidente da Venezuela, e com isso todas as autoridades daquele país foram proibidas de entrar aqui no Brasil, entre elas Maduro. Foram 8 anos sem vir ao Brasil, o que foi muito comemorado pelo presidente Lula, que disse, inclusive, que a Venezuela, precisa mudar o discurso, que é preciso que ela adote uma nova abordagem para mostrar que, na verdade, seria um país democrático. A gente tem uma sonora envolvendo, inclusive, um posicionamento do presidente Lula, o Piotr, que lembrou, inclusive, que na época do ex-presidente Hugo Chávez, os dois países tinham muito mais investimentos que tinha hoje. Tinha, inclusive, investimentos na refinaria Abreu e Lima, que trouxe muitos prejuízos ao Brasil, mais de 1 bilhão de prejuízos. Lula comemorando esse acordo, né, que havia com a Venezuela, que hoje não há mais e que vai ser retomado. A gente tem a declaração do presidente da República. Eu, quando resolvi, Maduro, fazer a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco com o companheiro Chaves, a minha ideia era que a gente, importando a gasolina da Venezuela, o petróleo da Venezuela, a gente iria equilibrar o comércio, que era muito superavitário para o Brasil e pouco para a Venezuela, e a gente achava que era preciso equiparar um pouco para poder os países se sentir satisfeitos e realizados com o seu comércio. Abreu e Lima começou a ser construída ainda no segundo governo do presidente Lula. Até hoje não foi concluída e, segundo o TCU, o prejuízo para os cofres públicos supera R$1 bilhão. Prejuízo também na questão envolvendo o BNDES. A Venezuela deve recursos, pegou financiamento para obras lá no país dela, não pagou esses financiamentos. Agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um grupo de trabalho para discutir como é que vai ser feita essa repactuação dos pagamentos. A Venezuela está se comprometendo a pagar o valor devido aqui ao BNDES. O fiador era o governo brasileiro, com isso o contribuinte está pagando uma dívida da Venezuela junto ao banco. O presidente da Venezuela, o presidente Lula, também anunciaram que vai ser retomada aquela discussão envolvendo a geração de energia da Venezuela para Roraima, único estado brasileiro que ainda não está no sistema integrado nacional, ainda tem muito problema envolvendo energia elétrica. A expectativa é de que isso seja retomado a partir de agora. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, diz que não sabe ainda como é que é a questão técnica, mas que a decisão já foi tomada e que em breve a gente deve ter alguma notícia positiva com relação a esse assunto. A gente tem a declaração do ministro. A definição política está tomada. Eu estou dizendo que a partir de uma definição política, todos nós sabemos racionalmente que existem passos técnicos, econômicos a serem realizados. Amanhã tem uma reunião de cúpula aqui dos países da América do Sul. Todos os países vizinhos aqui do Brasil na América do Sul deverão estar presentes. O próprio Lula já avisou, no entanto, que vai ser uma reunião só para discutir assuntos internos, só para realmente a aproximação, uma vez que não deve ter nenhum anúncio e nenhuma decisão formal. Muito obrigado. Tá aí a Luciana. Vamos lá. Serginho, vamos mostrar aqui uma tela bastante importante para entender exatamente qual é o tamanho do problema
que a Venezuela tem com o Brasil, mas o problema é do Brasil. Está aqui, a dívida da Venezuela com o BNDES. Por que é o BNDES? O BNDES foi usado pelo governo Lula para financiar as exportações brasileiras e serviços. Então, financiava, na verdade, construtoras brasileiras que tinham obras na Venezuela, como também tinha em Moçambique, em Cuba, que também estão devedores em relação ao BNDES. Os pagamentos atrasados hoje da Venezuela em relação ao BNDES estão na ordem de 682 milhões de dólares. Isso equivale, hoje a cotação está em torno de 5, né? 3 bilhões e 410 milhões de reais. Por que é importante saber isso aqui? Porque parte disso está coberto, aliás, dos 658 milhões de dólares, ou seja, 3,2 e 3,4 bi, estão cobertos por esse negócio aqui, chama-se Fundo Garantidor de Exportações. O BNDES, quando obviamente empresta dinheiro para essa obra de uma construtora fora do país, uma exportação, no caso a exportação de serviço, ele não assume o risco. Quem banca isso como fiador é o governo brasileiro. E o governo brasileiro, você sabe, somos todos nós. Aí o dinheiro do contribuinte foi usado para bancar esse atraso da Venezuela. 658 milhões é o que a Venezuela está atrasado, que foi já garantido por esse fundo. Ainda para se ter uma ideia, tem parcelas a vencer de 123 milhões de dólares. Quando a gente olha para esse valor aqui, quer dizer que o contribuinte está pagando essa dívida. E aí, esse aceno do presidente Lula, extremamente, do ponto de vista ideológico, simpático a Nicolás Maduro, não explica exatamente como é que esse problema vai ser resolvido. Que tipo de outra parceria pode ser importante para o Brasil com a Venezuela, sendo que ela é devedora e ela não apontou ainda uma forma de resolver esse problema. Detalhe, a Luciana falou sobre Abreu e Lima, por exemplo, foi trágico para o governo brasileiro e para o BNDES. Não o BNDES, porque o governo vai lá e banca, né, como fiador. Todas as parcerias de obras que foram construídas lá na Venezuela foram trágicas também, essa parceria foi trágica. Não tem nada de positivo na relação do ponto de vista comercial, do ponto de vista objetivo, de trazer benefício para o governo brasileiro. Porque nações, como se diz em diplomacia de gente grande, não têm amigos, nações têm interesses. E interesses, obviamente, podem ser convergidos para ter uma boa relação. Mas você não faz favor para ninguém. Ninguém fez favor para o Brasil e quando fez, obviamente, cobrou caro. É da lógica das relações internacionais. Por que o governo faria agora esse favor? Tanto que o governo, pelo menos, cogitou a possibilidade de fazer um favor à Argentina. Você se lembra que lá no começo do ano nós tratamos aqui, logo no começo do governo Lula, de que o presidente argentino veio ao Brasil para pedir dinheiro do BNDES para concluir um gasoduto interno na Argentina. Não tinha uma ligação com o Brasil, não haveria essa transferência de gás para o Brasil. E o Brasil, em tese, nem precisa desse gás argentino, só para você ter ideia da situação. Serginho, vamos só relembrar essa tela que foi do começo do ano, que é uma situação justamente. O Brasil hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, a Argentina tem 16 milhões, a malha de gasodutos tem 16 milhões de quilômetros. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 9 milhões e 400. Pensa bem, 9.400 em milhões de gasodutos, de quilômetros em gasodutos. Ou seja, é muito pouco perto da Argentina. Se olhar para os Estados Unidos, 507, 225 da Europa, é bastante coisa, né? Para se ter uma ideia. Vamos lá. 45% do gás produzido pela Petrobras, pelos produtores brasileiros, tem que ser reinjetado porque a gente não tem dois tipos de gasoduto. O de transporte, é o que sai exatamente da mina de exploração, e o de distribuição. Vamos lá, só para a gente mostrar outra tela aqui rapidamente para a gente mostrar essa situação. Olha como cresce a produção brasileira, mas olha como a gente tem que reinjetar, porque obviamente você não tem gasoduto. Nesse momento, a gente não tem ainda esse empréstimo, porque houve essa denúncia. Daí a questão com a Venezuela é, interessa realmente para o Brasil essa parceria? E o governo está pensando no Brasil, o governo Lula está pensando no Brasil, ou em posições meramente ideológicas com o Nicolás Maduro? A gente vai continuar falando desse assunto daqui a pouquinho, tá?